Deixa eu ver aqui. Tá tudo bem? Deixa eu ver se eu consigo aqui chamar a Deise. Oi, Deise. Tô tentando aqui. Ver se eu consigo ir pra live. Vamos ver. Oi, Suzana. Oi! Tudo bom, Deise? Tudo bom? Quanto Estamos por aqui. tempo! Não é? Coisa boa a gente poder se ver, né? De uma Mesmo que forma ou seja de por aqui. outra, né? Ou na escrita ou ao vivo mesmo, né, Deise? Coisa É, boa. ao vivo é melhor, né, Suzana? Eu Ao vivo é bem também melhor. acho. É. E tu tá por aí, é? Já sei onde Tô, tu tá. tô. Isso, Legal. Muito bom, muito bom. estamos por aqui. Tá, Isso. vamos dar um tempinho aí, tá chegando aí, professor Edilson, Wagner. O Edilson foi nosso aluno aqui no Hum, PVGP. A coisa boa. Neide, mais algumas pessoas aí que eu não conheço. Aí a gente A vai, Milena. agora às 19, vamos nos apresentar para eles. Vamos esperar Uhum. entrarem aí, então. Eu Mais um acho que é um minutinho só. tema importante, né, Deise, para quem está na pós-graduação e a gente sempre tem dúvidas com relação a esse tema. Então, acho que eles vão aproveitar bastante a nosso bate-papo de hoje. É, e é bom porque às vezes as pessoas não têm contato durante a graduação, né, e acaba sabendo de comitê de ética, essas coisas todas só na pós-graduação e acabam ficando meio apavorados, né? É, porque fazer o projetinho também não é muito simples para quem nunca viu nada, né? E tem prazo, tem tudo, né? Então essas coisas com prazo a gente fica meio assustado, mas dá certo. É. Então E é uma vamos boa experiência. começar aqui a nosso bate-papo. Para quem não me conhece, sou a professora Suzana Russo. Eu sou aposentada aqui da Universidade Federal Sergipe e agora estou brincando um pouquinho com a internet aqui, fazendo umas lives. Eu acho que a gente tem que levar o conhecimento de qualquer forma, né? Depois de estarmos aí tanto tempo aí dentro de casa, essa é uma forma de nos aproximarmos com nossos alunos e outros alunos que tem por aí afora. Então está sendo uma oportunidade, eu que não sabia mexer no Instagram, estou começando, viu, Deise? Mas vamos lá, gente. Tu é da área, né? Eu sei que tu é da área. Mas aí estamos chegando lá e vamos aprendendo. Então hoje a gente convidou a professora Deise. A professora Deise, ela é... Tu sabe que semana passada nós tivemos uma live de experiências internacionais. E Uhum. o colega que veio participar conosco era psicólogo que nem você, né? Você é psicólogo, Olha mas só. não foi o acaso, foi acaso, viu? Foi o acaso. Os psicólogos estão aí na frente. Então, a Deise é Por aí. psicóloga, né? Tem um mestrado em educação, doutorado em informática na educação. Eu acho que você estava se preparando para fazer o doutorado sanduíche em Portugal, quando eu também É, eu estava fiz. querendo fazer meu pós-doc em Portugal. Até tu me deu Uhum. muitas dicas que você foi muito útil, viu, Deise? Uhum. Então, a Deise tem uma experiência aí dentro do Comitê de Ética e outras áreas também que ela já contribuiu com a gente. Então, a Deise tem bastante contribuições aí para trazer para vocês. Então, eu queria só, antes de passar a palavra, Deise, assim, ó, lembrar, me recordei hoje, né? Eu também, quando fiz o pós-doc nos Estados Unidos, eu fui com uma proposta que eu precisava aplicar questionários. E lá, Uhum. a universidade que eu entrei fez com que eu entrasse com o projeto no Comitê de Ética dos Estados Unidos. E é bem interessante o modelo deles, porque eles obrigam você a fazer um curso antes. Então, Uhum. eu fiz um curso, eram 40 horas e online, ele é todo online o curso. Mas é muita coisa, muita coisa. E aí, depois que tu termina, só depois que tu termina e atinge um patamar ali necessário, é que tu tem permissão para entrar na plataforma deles e fazer a solicitação.
Então, eu acho que é bem mais complicado do que aqui, viu? Apesar que aqui tem as suas burocracias, mas lá também é bem complicado. Então, eu tive a minha passada, meu conhecimento só lá. Aqui eu nunca utilizei nenhum, porque a minha área não precisa tanto aqui. Mas foi uma experiência bem legal. Então, Deise, eu queria aí que você contasse para a gente um pouquinho sobre essa tua experiência e o que a gente pode ajudar o pessoal que vai fazer algum projeto de pesquisa que não sabe se vai ou não enviar no Comitê de Ética. Tá ótimo. Gostaria de agradecer, então, nessa conversa, Suzana, para a gente continuar os nossos bate-papos, os nossos encontros, né? E te parabenizar por continuar nessa labuta, né, do conhecimento, da difusão do conhecimento, é muito interessante, né? A tua trajetória toda é muito linda. E, então, assim, eu, né, como a Suzana estava falando, eu fiz parte de comitê, eu fui também coordenadora de comitê de ética, né? Eu comecei no comitê já faz alguns anos e pude acompanhar um pouco a evolução do sistema, né, CEP-CONEP. Suzana comentava um pouco nos Estados Unidos, né? E aqui no Brasil a gente tem um sistema próprio, que ele é sediado no Ministério da Saúde, que se chama Sistema CEP-CONEP, né? Então a CONEP faz a gestão do sistema e cada instituição que deseja faz uma solicitação para a CONEP para criar os seus CEPs, né? Com que trabalha um comitê de ética? Ele trabalha com pesquisas que envolvam seres humanos, direta ou indiretamente. Então, no caso da Suzana, agora, ela não tem feito pesquisa que envolvam seres humanos, né? Então, ela não tem aplicado questionário, não tem feito entrevista, observação, não tem ido a campo, né? Tem feito pesquisa com outros materiais, com outros elementos, né? Então, quando a gente vai fazer uma pesquisa em que a gente tem uma pergunta, né? Qualquer pesquisa nasce disso, de uma pergunta, né? A gente tem uma inquietação e cria uma pergunta de pesquisa. Onde é que a gente vai responder? Onde que a gente vai procurar a resposta para essa pergunta? A gente pode procurar na bibliografia, fazendo uma pesquisa de revisão de literatura, por exemplo, ou a gente pode fazer uma pesquisa indo a campo, perguntando para as pessoas, observando as pessoas, aplicando teste, fazendo algum tipo de intervenção que tenham dados de seres humanos, né? O primeiro tipo de pesquisa que eu falei, que é essa bibliográfica, ela não passa pelo comitê. O comitê vai trabalhar com pesquisas que envolvam direto ou indiretamente seres humanos. Então, aí a gente já tem um recorte bem específico. Por exemplo, vou aplicar um questionário numa sala de aula. Vou ter que passar pelo comitê? Envolve seres humanos? Envolve uma relação com seres humanos? Envolve. Então, vou ter que passar. Aí eu vou pegar dados de boletim, né? De avaliação das crianças. São dados daquelas crianças? Passa pelo comitê? Passa. Vou fazer com prontuários médicos, né? Agora, a gente, com essa época de pandemia, né? Todo mundo preocupado com isso, e pode ser que tenha dados importantes em prontuários médicos. Também tem que passar pelo comitê. Por quê? Porque as informações que estão nos prontuários, os exames, coleta de sangue e tudo mais, todos esses dados são dados do paciente. E eles ficam sob a guarda de um profissional, no caso um médico, ou enfim, outro responsável. Então, a gente tem que passar esse projeto pelo Comitê de Ética. Porque o Comitê de Ética ele tem como função proteger os participantes da pesquisa. Porque, né, Suzana, as pessoas se dizem assim, mas eu sou ético, né, eu me preocupo com as pesquisas. Sim, a gente parte do pressuposto que sim, né, Suzana? Mas... Sim, óbvio, né? Tá, todo mundo. Ninguém está dizendo que ninguém, né, que as pessoas, que os pesquisadores não sejam éticos. Mas a gente cria instituições enquanto comunidade científica para formar e para proteger e para explicar e para educar, né? Então o Comitê de Ética também é uma instituição como essas, né? A gente não passa por banca em que os professores vão fazer pareceres. O Comitê de Ética é uma instituição que vai olhar especialmente as questões de ética em pesquisa. Se os participantes estão resguardados. Deise, que assim, ó, na minha área aqui, que eu atuo ainda na pós-graduação, nós temos muito projeto de pesquisa com seres humanos, mas são de percepções de certas situações, né? Uhum. Então, por exemplo, se a gente quer saber a percepção deles com relação à propriedade intelectual dentro de uma universidade, então a gente vai criar esse questionário. Esse tipo de questionário, ele deve passar no Comitê de Ética? Como é que eu posso ver se sim ou não? Então, esse questionário envolve seres humanos. Isso. Eu tenho uma pergunta e vou obter a resposta à pergunta
entrando em contato com seres humanos, então envolve seres humanos. Eu quero saber a opinião das pessoas. Então, ele entra no comitê de ética, né? E entrando no comitê de ética, sim, entra porque tem essas informações. E a gente pode causar algum mal para uma pessoa fazendo esse tipo de pesquisa, né? A gente tem pesquisas que são pesquisas de risco mínimo, que são as pesquisas em que as pessoas, elas podem correr algum risco, né, ao participarem. A gente coloca risco mínimo porque são opiniões e tudo mais, né? Tem pesquisa, por exemplo, sobre temas mais sensíveis, como, por exemplo, luto. Um tema, né, a pesquisa sobre luto é uma pesquisa mais que pode causar algum outro tipo de dano para a pessoa, né? Pesquisa sobre sexualidade também, né, com adolescente. A pessoa pode começar a pensar sobre a sua sexualidade e pode ocorrer algum tipo de sofrimento. Um sofrimento mental, um sofrimento psíquico, né? Porque às vezes as pessoas dizem, só vai quando tem risco de, eu vou furar a pessoa, vai fazer um exame. Não, não é só isso, né? A gente tem, inclusive, a resolução sobre pesquisa com ciências humanas e sociais, a 510, que é uma resolução que vai falar sobre pesquisa com pessoas, com pesquisa qualitativa. Então, que as pessoas... Tem uma pergunta aí, nós vamos responder as perguntas no final, se tu puder depois, Ana, repetir, eu acho que fica melhor, porque ele vai passar para cima, talvez não dê para gente copiar todo a tua questão agora, mas depois tu repete. Daisy, me diz uma coisa, então a nossa legislação aqui, ela está bem mais, não sei se o termo é rigorosa, tá? Eu não sei se o termo seria esse. Porque esse tipo de pesquisa que eu falei agora com você, nós fizemos, é o tipo de pesquisa que eu fiz lá nos Estados Unidos, né? Alguma opinião. E eu fiz todo aquele curso, eu passei todos os itens, que é bem complicadinho os itens dele, assim, mas... E no final eles levaram aí uma semana para avaliar, mais ou menos, e responderam que aquela pesquisa que eu estava fazendo não havia necessidade de ter passado. Aí eu fiquei até frustrada, porque eu tinha feito... Parei tudo que eu tinha fazer para fazer aquele negócio, né? Investimento alto. Mas então eu vejo que aqui nós estamos dando um outro enfoque, né? A gente tem resoluções, né, assim, essa questão sobre ética em pesquisa no Brasil, ela começa com a área das ciências da saúde, depois, né, mais especialmente, mas as nossas resoluções começam em 88, né, então a gente já tem um bom tempo e a comunidade científica tem se reunido para discutir, né, sobre essas questões. Então, quando é que um projeto não passa? Quando é uma pesquisa, por exemplo, bibliográfica, né? Quando a pesquisa é de censo, por exemplo, censo também não passa, mas a gente não costuma fazer censo, né? Então, quando eu vou fazer uma pesquisa de entrevista, observação, vou observar uma sala de aula, vou observar pessoas, tem que passar pelo comitê de ética. Às vezes, e a gente tem que, quando a gente passa pelo comitê, a gente passa, né, faz todo um protocolo, que é o projeto mais os documentos necessários, né? Um dos documentos é o termo de consentimento livre esclarecido, que é o documento onde eu digo para o participante o que eu vou fazer na pesquisa. Esse é um documento muito importante, porque as nossas resoluções dizem que a gente tem que trabalhar sempre a partir de 4 princípios, né? Autonomia, beneficência, não maleficência e justiça. O princípio de autonomia vai dizer que as pessoas têm que ser livres para participar de pesquisa. E diferentemente dos Estados Unidos, Suzana, a gente também não pode pagar para as pessoas participarem de pesquisa no Brasil. É verdade, lá tem. Tu sabe que eu vou dizer uma coisa aqui, eu vou segredar aqui para vocês. Vocês acreditam que até dentro do banheiro tem cartaz para, quer fazer uma pesquisa sobre tal coisa, tal item, né? Porque tinha muita saúde lá na Universidade. Então tinha ali cheio de cartaz pagando tanto. No ônibus, tu andava de ônibus, o ônibus da universidade que percorria aquele trajeto que eu morava, né? No ônibus tinha em cima também os cartazinhos convidando para participar das pesquisas. E ganhava por isso, claro. Isso, e aqui no Brasil não, porque se entende que vai, de alguma forma, influenciar a pessoa a participar e vai trazer para a pesquisa pessoas em situação de vulnerabilidade, né? Da mesma forma que se pagava antes para as pessoas para doarem sangue e agora não se paga mais, né? Há um tempo atrás.
Então, é um pouco nessa perspectiva. O que a gente pode fazer, por exemplo, eu vou convidar uma pessoa, ela tem que se deslocar, tem que pagar alguma coisa. Eu posso ressarcir os custos que a pessoa tem com a pesquisa, né? Entendi. A pessoa, eu vou passar o dia inteiro na universidade e daí o pesquisador pode me ressarcir o almoço, a refeição, alguma coisa nesse sentido. Mas tudo tem que estar no projeto, no orçamento, e tem que dizer ainda de onde vai sair esse recurso. Então, o pesquisador tem que detalhar tudo, assim. Uma coisa boa de passar o projeto pelo comitê é que tem que ser tudo muito bem detalhado. Então, o comitê ajuda a pessoa ainda a pensar sobre os mínimos detalhes do projeto de pesquisa. E uma outra coisa que a pessoa ganha é que vai ter um órgão corresponsável pela pesquisa. Se der qualquer problema, o comitê ele responde junto com o pesquisador. Entendi. Qualquer problema na justiça, por exemplo. Por isso que a gente tem que fazer direitinho tudo e especificar tudo que o comitê aprovando, qualquer problema, o comitê é corresponsável. Agora tem que seguir o que está dito. Por exemplo, uma pessoa se sentiu lesada na pesquisa e daí assinou o TCLE. O TCLE é um documento jurídico também, né? E daí pode ir para a justiça. Caso o pesquisador tenha dito que ia fazer ABC e fez e a pessoa concordou, daí pronto, o pesquisador ele não é, enfim, né, tá livre, exatamente. Então, é uma coisa legal. Fora a aprendizagem de fazer um protocolo bem feito, a gente ainda tem ajuda em casos extremos, né? E Daisy, com relação assim às pessoas, os tipos de grupos que às vezes existem e que a gente está querendo ir até lá, né? Como dentro de uma prisão ou em uma comunidade indígena. Assim, esses grupos, assim, como é que funciona aí a maneira de tratar para você chegar neles, né? Então, esses são grupos em situação de vulnerabilidade, né, Suzana? Então, o que o comitê vai dizer é que grupos em situação de vulnerabilidade, eles precisam de cuidados adicionais. Por exemplo, uma das questões que o comitê vai ver é se a pessoa tem expertise para fazer aquela pesquisa. Então, por exemplo, quero fazer uma pesquisa com comunidades indígenas. Eu tenho que saber dos hábitos, de como as coisas funcionam. Porque, por exemplo, tem legislação específica para pesquisa com comunidades indígenas. Uma das coisas que a gente sempre, né, que o pessoal sempre fala quando a gente vai fazer pesquisa, numa comunidade indígena, as pessoas não têm essa coisa de individualidade, cada um respondeu o seu TCLE, tem a coisa do grupo, né, da identidade do grupo. Então, a gente não aplica um TCLE para cada índio, a gente fala com o representante, com o cacique, para ter autorização para fazer a pesquisa. Então, esses detalhes, que na verdade falam muito de como é constituída aquela comunidade, o pesquisador já tem que conhecer. Então, uma das coisas assim, quero fazer pesquisa com indígenas, é bom que eu conheça, é bom que eu leia a resolução específica e que eu tenha esse conhecimento mesmo para não causar nenhum dano, né, por conta de falta de conhecimento, por ignorância, que eu poderia sanar de alguma forma, né? Entendi. Com presidiários, por exemplo, a gente tem que pedir autorização, várias autorizações, né, para todas as instâncias, e eu tenho que comprovar que essa pesquisa, ela vai trazer algum benefício para aquela comunidade. Por quê? Porque eu não posso me beneficiar só porque as pessoas estão numa situação de clausura. Porque às vezes o pesquisador pode pensar, bom, eu preciso de tantos homens em tal idade, onde que eu consigo? Lá no presídio tem, porque, né? Não, eles estão numa situação de confinamento, uma guarda pela justiça, então a gente não pode fazer qualquer pesquisa também. Da mesma forma, pesquisa com gestantes. A gente tem que explicar por que aquela pesquisa vai ser com a gestante, porque ela está numa situação de vulnerabilidade. Normalmente a gente consegue essa aprovação quando vai trazer algum benefício para aquele grupo especificamente. Entendi. É pesquisa com gestantes porque eu estou trabalhando as questões, sei lá, dos sentimentos durante a gestação. Vai ser importante porque as gestantes vão poder lidar melhor com como elas estão passando por esse momento, né? Então, para esses grupos vulneráveis, a gente tem que pensar bem no benefício que a pesquisa vai dar para esse grupo. Então, a gente muda a nossa cabeça, né? A gente começa a pensar no participante, e não só na metodologia, e não só na teoria. Isso que é legal. Sempre é legal a gente se colocar no lugar do outro. Se eu fosse essa pessoa, o meu participante da pesquisa, né? Se eu fosse esse presidiário, essa presidiária, se eu fosse... enfim, essa mãe, se eu fosse essa aluna, né? Tem muita pesquisa com alunos, e daí as pessoas dizem assim, mas eu sou professora, eu vou fazer... E acha que pode, mas assim,
quando a pessoa vai para a sala de aula, a pessoa está numa condição de aluno. Ela não está numa condição de participante da pesquisa. Então, a gente tem uma relação de poder, nós enquanto professoras, né? A gente tem uma relação de poder com relação aos alunos. Então, os alunos, normalmente, se fosse comigo, um professor chegou e disse que vai fazer uma pesquisa, eu vou dizer, isso vai avaliar, isso vai contar na avaliação? Primeira coisa que passa na cabeça, não tem como, né, Suzana? A primeira coisa é, vou ser avaliada. Então, isso já é uma situação que pode coagir o participante, né? Então, se eu fizer uma pesquisa em educação na minha sala de aula, eu tenho que deixar muito claro para os alunos que isso não vai ter nada a ver com avaliação. Onde é que eu escrevo isso? No TCLE. E eu tenho que fazer no meu plano lá de trabalho, da minha aula também, deixando comprovado que não vai ter nenhuma interferência, entendeu? Sim. Então, pesquisa em educação também é sensível. Deise, também é um tema sensível. Eu tenho uma pergunta aí para você, mas antes aí eu vi que tem umas pessoas que estão gostando aí da live, né? E se vocês gostaram mesmo, estão gostando aí em algum momento, deem um print aí na nossa tela e coloca nos stories com nossos arroba, para a gente ver aí que vocês gostaram, tá, pessoal? Faz parte, né? Valeu, Suzana. Então, Deise, eu queria te perguntar também, com relação assim, tem muito caso que nós temos alunos, até principalmente de doutorado, que fazem os seus doutorados sanduíche em outros países, da Europa, ou às vezes quer desenvolver algum trabalho até na África, em algum lugar assim que é diferente, né? E aí, como é que fica essa relação? Porque ele vai passar um período... Portugal, vamos botar um mais simples. Vai lá, passa em Portugal por um período e aí desenvolve com o mesmo questionário que ele quer desenvolver aqui. Ou até alguma atividade que ele queira confrontar. Tu sabe me dizer como é que funciona com relação assim, a ter dois países numa mesma pesquisa? Então, o que acontece? O Comitê de Ética, ele tem uma legislação sobre o território brasileiro, né? Então, se eu tenho uma pesquisa que é feita uma parte no Brasil, uma parte fora do Brasil, o comitê vai analisar essa parte do Brasil. A parte de fora, o outro país analisa. Agora, se eu tenho financiamento externo, se eu tenho financiamento de outros lugares, tem que passar pelo comitê também, porque tem uma questão que às vezes tem que analisar se esse financiamento está trazendo alguma implicação ética para a pesquisa ou não, né? Financiamentos exteriores e tudo, né? Então, mas a princípio a regra é um pouco essa, né? Eu passo o projeto pelo comitê, o comitê vai avaliar a parte do Brasil. Né? E eu vou ter que passar para o outro lugar. Claro, sempre vendo as implicações que há, né? Isso eu estou falando com relação a, tipo, entrevista, observação. Se tiver material biológico, daí tem um outro processo, né? Com material biológico, a gente tem que ter um biorepositório, um biobanco, né? Essas pesquisas, elas têm também tem resoluções específicas, né? Então, que tem a ver com a parte mais de material biológico. Vou coletar sangue, vou coletar, enfim, materiais que seja legislação também específica. Não. Agora, nós podemos aí responder, ou tu tem mais alguma outra informação que seja importante para a gente? Acho que a gente responde, depois eu posso voltar, né? Tá. Aqui tem uma, né? Da Ana, qualquer pesquisador pode fazer um trabalho com aplicação de questionário? Essa foi a primeira pergunta que eu vi, Suzana, essa, né? Era essa aí, eu acho que é a veterinária, né? Ela é da veterinária. Então, o que acontece? Para ser pesquisador, o comitê de ética, ele vai querer que a pessoa tenha uma experiência, né? Daí vai perguntar sobre essa experiência. A gente considera que alguém tem experiência quando tem alguma pós-graduação, né? Então, para encaminhar o meu projeto, eu posso encaminhar em meu nome, caso eu tenha alguma pós-graduação. Um aluno de graduação precisa ter o orientador. Em mestrado e doutorado, muitas vezes é conversado com o orientador pode ter uma linha de trabalho em que, por exemplo, ele entra como pesquisador responsável e o aluno entra como colaborador.
Ou pode ser que alguns pesquisadores, orientadores, digam, não, esse projeto tu pode entrar, né? Então, para ser pesquisador, tem que ter uma formação. E onde é que a gente mostra essa formação? Lá no comitê, quando a gente entra na plataforma Brasil, né? Porque todo o nosso projeto é encaminhado na plataforma Brasil. A gente mostra isso quando a gente coloca o link do nosso currículo Lattes. Então, ali a gente vai comprovar a nossa experiência. Por isso que é identificado quem é o pesquisador. Não é uma coisa tipo, vão avaliar um artigo, né? O artigo, o autor não vai identificado, mas no comitê de ética vai. Vai identificado porque quem vai avaliar tem que saber da competência, né? Tá certo. Técnica dessa pessoa. Então, se qualquer pesquisador pode fazer trabalho com questionário, se ele demonstrar que tem expertise sobre o tema, enfim, pode, né? Porque sendo pesquisador já tem o aval, né? Ela disse que é professora de medicina veterinária e quer fazer pesquisa de questionário sobre educação financeira com os alunos. Então, essa é uma pesquisa no campo da educação, né? Então, tem aqueles cuidados que eu falei de não coibir, de não coagir os alunos, mesmo sem querer, né? A gente faz isso mesmo sem querer. Sim. Então, pode fazer, passa pelo comitê e tem esse cuidado de colocar no TCLE que a pesquisa ela não vai implicar em nenhum dano para o aluno, que a avaliação não vai estar envolvida, que isso não vai valer ponto, que isso não vai valer presença, né? E que a pessoa... que a gente não usa esses recursos para algumas coisas. Não há troca, porque a gente diz assim, a troca financeira, mas nem sempre é financeira, né? Então, não tem troca, não tem nada disso, né? Então, a pessoa vai participar livremente. Se puder aplicar em outros... né? Agora, a gente está trabalhando muito com pesquisa online, né? Inclusive, o comitê, ele também colocou uma regulamentação, né, uma carta circular falando de cuidados com a pesquisa online, porque a gente acredita que fazer pesquisa online não precisa ter cuidado nenhum. Mas qual é o risco que a gente tem numa pesquisa online, né? A gente tem o risco de perder os dados, de vazar os dados, então a gente tem que dizer como que a gente vai ter esses cuidados, né? E a gente precisa, de toda forma, explicar, fazer o TCLE, que a gente... Vocês já devem ter recebido, né, várias pesquisas, que agora o pessoal anda fazendo muita pesquisa online. A gente recebe um convite por e-mail e daí abre o quê? Uma página de TCLE. E depois eu digo se eu quero ou não participar, se eu aceito ou não. E aí abre um instrumento. Isso. O instrumento só abre depois da leitura do TCLE, né? E pesquisa com crianças, que a gente não comentou, né, Suzana? Pesquisa com crianças, ela também precisa ter um assentimento da criança, né? A criança, ela não tem responsabilidade legal ainda, né? Mas ela que vai ser a participante, então ela tem que aceitar participar. E daí tem um termo específico, que é o termo de assentimento. Que a criança, que daí a gente pode fazer coisas muito legais, história em quadrinhos, qualquer coisa na linguagem da criança, sabe? É muito legal fazer esse tipo de termo de assentimento, que a criança vai dizer se concorda ou não. De qualquer forma, tem que passar o termo de consentimento para os pais ou responsáveis. Não tem saída, né? Tem que passar para eles. Mas as crianças podem dizer que não querem, né? Então, também, para fazer pesquisa com criança, a pessoa tem que ter conhecimento, né? Conhecimento para saber lidar com os pequenos, né? Acho que a gente teve aí uma fala muito agradável, Deise. Acho que a gente conseguiu aí ver quase tudo sobre comitê de ética, né? A gente se prontificou aqui falar mais ou menos aí nesse período, né? Então, acho que fechamos. Não sei, agora eu vou passar a palavra para ti, mas você ainda está... Agora vamos mudar um assunto aqui para o site... É na plataforma Brasil, Ana. Você entra na plataforma Brasil, que aí lá tem um site, viu? E aí eu queria ver contigo, Deise, agora uma curiosidade minha, fora a nossa live aqui. A Ana é professora da UFAL. Desculpa, eu estou olhando as mensagens agora. Que legal. Você ainda está com a revista... que eu queria que tu falasse um pouquinho da revista aqui também, né? Que vocês têm. Eu estou como editora da revista Debates em Educação, né? E ela é uma revista da UFAL, né? Do Centro de Educação. A gente está como A2 na revista agora, né? Então, no Qualis do meio termo, a gente saiu de B5 para 2, então foi um trabalhão que a gente teve de 2015
Estamos aqui festejando. E a revista aceita trabalhos, né? A gente está trabalhando com dossiê, com artigo de fluxo contínuo. Agora a gente está fechado um pouco para tentar dar conta da demanda que andou bem alta, né? Mas são trabalhos no campo da educação, né? Podem ser debates, podem ser artigos, né? De pesquisa empírica, enfim. Né? Uma revista que a gente está investindo bastante. Muito bem. Isso. Só sobre o comitê, só para fechar um pouquinho, Suzana, eu acho que eu não falei muito, que a gente tem que submeter o trabalho para a Plataforma Brasil, né, que é uma plataforma que tem um sistema de informática, enfim. Na plataforma a gente pode fazer pesquisa sobre o que está se pesquisando no Brasil sobre um tema, por exemplo, sobre o Covid. O que está se pesquisando sobre isso? Sobre saúde mental. O que está se pesquisando sobre isso? A gente não precisa entrar. Então, de dados também é uma base. Área. É muito legal, porque não é só a gente submeter o nosso projeto, né? A gente pode saber sobre as pesquisas que estão sendo desenvolvidas. O Comitê de Ética, ele a Plataforma Brasil tem um chat, qualquer dúvida dá para tirar pelo chat. E para quem está querendo enviar trabalho para o Comitê de Ética, lembrem-se que o comitê ele é feito por voluntários. E a gente tem tempo para fazer as avaliações. Então, se eu quero fazer minha coleta de dados amanhã, eu não posso encaminhar para o comitê. Com certeza. Porque o projeto passa pela plataforma, para a Conep manda para um comitê de ética próximo, vai para a revisão documental, se vê se todos os documentos estão certos. Em estando certo, passa para a próxima fase, não estando certo, se fala de novo com o pesquisador, daí vai para um avaliador, para um parecerista do CEP, ele faz um parecer, daí é discutido esse projeto numa reunião, depois se faz um parecer, né, consubstanciado da reunião e esse parecer que vai para o pesquisador. E pode ser aprovado ou pode ter pendência. Se tiver pendência, ele vai de novo, vai para o pesquisador que responde, que vai, entende? Então, é um ciclo. Então, o que a gente solicita? Que pelo menos 3 meses antes de começar a coleta de dados, vá para o comitê. Porque o comitê tem um mês para fazer a primeira avaliação. Daí, se tiver pendência, daí pronto, daí acaba que vai para o pesquisador, volta para o comitê e a gente acaba tendo tempo hábil, né? Porque não só pode para o comitê projeto de pesquisa, Suzana. Se eu já comecei a coleta de dados, eu não posso mandar para o comitê não vai ser corresponsável. Entendi. Né? E ninguém quer ficar com falta ética, né? Mentindo na Plataforma Brasil. Com certeza. Bom. Então, esse adendo aí que eu achei importante a gente colocar, né? E tem uma pergunta ali relacionada ainda com a revista, se a revista aceita também artigos de bibliometria. Aceita. Uhum. Pode enviar, né? A gente pede que os projetos, que os artigos que tenham seres humanos envolvidos passem pelo comitê de ética, enfim, né? Os outros, obviamente, né? Não. E a gente recebe, sim, são artigos que têm sido muito bem vistos na área agora, né? Da educação. Quanto tempo leva um projeto que fica no comitê de ética? Né? 3 meses. Assim, a primeira resposta em 1 mês, se for aprovado, beleza. Se não for, daí tem um ciclo que cada comitê pode dizer se tem 2 ciclos ou 3 ciclos, né? Então, tem projeto que passa 15 dias, tem projeto que passa 1 mês, vai depender de quando pega a reunião, né? Tem comitê que tem reunião quinzenal, tem comitê que tem reunião mensal. Né? Então, vai depender muito do comitê e do projeto. Aí, pessoal? Querem mais alguma pergunta? Não? Então, nós queremos agradecer a presença de vocês aqui, a presença da Deise também, né, que trouxe esse... A Deise, essa live vai ficar depois no feed do Instagram. Então, se alguém quiser olhar ou rever, aí vai ficar lá. Muito obrigada a todos que vieram nos prestigiar aqui. E obrigada mais uma vez pela parceria, que tu é nossa parceira aqui sempre. Ótimo. Eu queria agradecer o Adilson, o Thiago, que eu vi ali que participaram, né? A Milena, que é gente querida também. E estamos por aqui, né? Qualquer coisa podem entrar em contato, porque
Eu gosto de discutir isso, né, Suzana? E é sempre um compromisso que a gente tem, né? Eu não estou Com agora no certeza. comitê, mas é um compromisso que a gente tem. E muito bom falar contigo. Adorei também, Deise. Obrigada. Eu Então, agradeço. obrigada. Eu vou desligar aqui. Tudo de bom aí para vocês aí, tu e teu menino. Teu pai Obrigada. Para também. nós todos, né? Isso. Valeu. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Não esquece de printar aí, hein, gente?